Fala galera, Daniel Viana aqui e hoje o tema do vídeo é Jiu-Jitsu, esporte ou arte marcial? Esse tema causa polêmica porque o Jiu-Jitsu não é mais o mesmo, ou melhor, a forma de se ensinar o Jiu-Jitsu hoje é diferente da década de 90. Digo da década de 90 porque foi nessa década que eu comecei a praticar o Jiu-Jitsu, em 97. E hoje a gente vê uma evolução no processo de ensino do Jiu-Jitsu. A questão é que muitos estão perdendo a mão, né? Assim como criação de pessoas, né? Onde a gente teve uma criação anterior, por exemplo, da década de 80, de 70, onde a criação era muito rígida, que os pais, quando uma criança fazia uma malcriação ou algo parecido, né, batia na criança, chamava atenção, fazia a criança passar vergonha na frente de qualquer outra pessoa, né, devido aos comportamentos que ela tivesse, e essa criação era uma criação muito rígida. E a criação que a gente tem hoje, ao invés de ser um equilíbrio entre a rigidez do passado e uma flexibilização, a gente acaba perdendo a mão e deixando muito solto. Da mesma forma o Jiu-Jitsu. A gente não pode deixar o Jiu-Jitsu cair nessa, entre aspas, aí, frouxidão de instrução. O Jiu-Jitsu ele vem avançando na questão da metodologia. Hoje, muitas escolas, né, tanto escolas grandes, né, as equipes grandes, quanto as menores, adotam metodologias de ensino, aonde existe uma progressão, aonde os professores ensinam do mais fácil para o mais complexo. Uma progressão pedagógica, aonde o aluno é favorecido nesse processo, aonde o aluno ele vai percorrer esse caminho, aonde a instrução é dada de forma que ele possa ligar os pontos, né, ligar as técnicas, ligar os ensinamentos, para que ele possa se desenvolver ao longo do processo, desde a faixa branca até a faixa preta. Principalmente na faixa branca, né, tanto para crianças quanto para adultos, as equipes precisam ter um olhar diferenciado, porque é nessa fase que o aluno pode ou criar um amor pelo esporte, criar uma paixão pelo jiu-jitsu, ou até mesmo criar talvez alguns traumas pela forma como o jiu-jitsu está sendo instruído, ensinado. Então, essa fase inicial é de importância total. O professor tem que ter um olhar diferenciado para esse grupo. E não há melhor forma de que termos divisão de grupos, ou seja, uma turma específica para faixa branca, uma turma específica para iniciantes, depois turmas para intermediários e avançados, aonde naquela aula ali nada é óbvio, nada é claro. Você vai ensinar o beabá, vai ensinar desde as coisas mais básicas para que esses alunos tenham um conhecimento básico, o conhecimento, a base, os fundamentos do esporte, para que eles possam aprender nas próximas fases. A questão é, o jeito que o jiu-jitsu era ensinado antigamente não respeitava esse processo. Ele fazia com que aquele
vamos dizer assim, aquela pessoa que já era casca grossa, né, a pessoa que já era braba, se transformasse em mais brabo ainda. E pegava aquele indivíduo que era medroso, que não tinha uma autoconfiança, e não formava ele confiante. Não, pelo contrário, tirava ele do processo. O jiu-jitsu excluía essas pessoas e não dava o tempo para essa pessoa se transformar, para essa pessoa ser lapidada, para essa pessoa desenvolver a autoconfiança, desenvolver as habilidades necessárias para que ela desse prosseguimento. Então, hoje eu vejo essa questão da metodologia como um avanço. Muitos ditos old school vão dizer que hoje o jiu-jitsu está um comércio, que o jiu-jitsu está, como eu posso dizer, pagou, passou de faixa. Vão falar N coisas para justificar a forma de ensinar o jiu-jitsu de antigamente para as atuais. Tanto que tem gente que até tenta menosprezar o avanço das técnicas, né? E a gente sabe que quem talvez diz que um berimbolo não é efetivo é porque muitas das vezes não sabe fazer o berimbolo, ou até mesmo sabe fazer, mas o berimbolo não faz parte do jogo da pessoa. Então, a evolução do esporte é inegável. É inegável. Só que não podemos deixar a questão dos fundamentos, a questão de encarar o jiu-jitsu como arte marcial. Arte marcial no quê? Na disciplina. Arte marcial na formação do cidadão. Arte marcial na questão de formar o indivíduo para a vida. E não somente encarar o aluno como um cliente pagante e que vai fazer somente o que ele quer, ou somente o que ele gosta. Não. A gente tem que formar o artista marcial. Artista marcial. Esse aluno, ele tem que ter noções de defesa pessoal, porque numa situação, porque a gente não briga, a gente não arruma confusões. As confusões que vêm até a gente. E a gente tem que estar preparado numa situação de rua, numa confusão, numa agressão, para a gente poder se defender. Então, a gente não pode perder a mão nessa questão da defesa pessoal. É claro que uma pessoa que tem uma vivência de tatame, uma vivência de luta, mesmo que esportiva, ela vai ter condições de se livrar de uma possível agressão. Mas se essa pessoa treinar também situações aonde a visão é de autodefesa, ela vai conseguir se livrar com maior facilidade. Então, a defesa pessoal não pode sair da grade do jiu-jitsu. Os professores precisam ensinar as posições básicas, que como o mestre Hélio Gracie ensinava nas 33 aulas lá de defesa pessoal, que ele passava para os alunos lá nas aulas privadas. Então esse básico tem que ser repassado para os alunos. Tem que colocar o contexto de como elas acontecem. Mas você pode estar se perguntando, mas na hora da agressão, na hora da confusão, não é exatamente daquele jeito que acontece. Então tudo bem. Realmente pode não ser daquele jeito exatamente. Assim como na luta, muitas das vezes não ocorre do jeito que a gente treina. Mas se você tiver essa vivência, você vai conseguir adaptar a situação ao seu treinamento. Essa que é a verdade. Então a gente tem que encarar o jiu-jitsu como um esporte, na questão
da metodologia, na questão do ensino, na questão da preocupação com os alunos, porque o jiu-jitsu, o professor de jiu-jitsu, ele tem que se preocupar se o aluno vai se lesionar fazendo aquela posição ou não, se o aluno está preparado ou não para treinar com aquele outro indivíduo, se o aluno já tem um controle corporal necessário para estar lutando 2, 3, 4, 5 treinos seguidos, se ele já tem uma consciência do que ele vai fazer na luta. E, além do mais, se aquele companheiro que vai lutar com esse aluno, geralmente aqui na Headstrong, a gente coloca o mais graduado para treinar com o menos graduado, porque aqui a gente tem uma divisão de turmas. Turma adulto iniciante e turma de avançados. Na turma adulto iniciante, na aula deles específica, eles não treinam, eles não lutam. Eles aprendem as técnicas, aprendem os fundamentos do jiu-jitsu. E num treino específico, eu coloco os graduados para estar de base no tatame, e esses iniciantes vão treinar com os graduados. Mas os graduados têm consciência que a integridade física desses iniciantes estão sobre a sua responsabilidade. Então aqui na Headstrong é um tendo uma preocupação com a integridade física do outro. Porque quando eu digo esporte, e não mais essa neura de arte marcial, de casca grossa, de apaga mais no bate, de deixa quebrar, não é mais assim que a gente vê o esporte, não é mais assim que a gente vê o jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele é para todos, para todos. Só que cada um vai estipular o objetivo que tem em relação à prática dessa modalidade. Se ele quer ser um lutador, se ele quer ser um competidor, se ele quer ser um professor ou se ele quer ser um praticante. E tá tudo bem. Aqui na Headstrong a gente respeita os diferentes objetivos dos alunos. A gente estimula os alunos, porque às vezes a pessoa chega com um objetivo tal, né? Ah, não, se eu quero ser praticante e tudo mais. E conforme vai passando o tempo, ela vai gostando tanto do jiu-jitsu, tanto do esporte, e às vezes acaba sendo estimulada por outros alunos que competem e acaba virando um atleta, virando um competidor de jiu-jitsu. Outros já tem um perfil assim de ensinar. Então a gente já vai moldando ele para ser um futuro instrutor da academia, um futuro professor da academia. Então cada um tem um objetivo na arte suave. Cada um tem um objetivo, um perfil no jiu-jitsu. E aqui a Headstrong vai desenvolver, vai estimular o desenvolvimento do potencial de cada aluno. Então aqui a gente encara sim o jiu-jitsu como uma arte marcial, encara sim o jiu-jitsu como esporte, encara a pessoa que está integrante da Headstrong como um aluno, como um discípulo e como um cliente. E é assim que tem que ser feito. Pelo menos aqui, na nossa opinião, da Headstrong. Então, se você compartilha dessa ideia, se você compartilha dessa opinião, coloca aí nos comentários. E se você não compartilha, se você acha que o jiu-jitsu tem que ser brabeza do começo ao final e que os fracos que se explodam, que se lasquem, coloca aí nos comentários também, porque a gente está aqui para criar uma discussão sadia, aonde a gente visa a evolução do nosso esporte. Então, galera, muito obrigado por assistir até agora e coloca aí nos comentários. Valeu? Forte abraço. Os